Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal. Como vocês já estão cansados de saber, eu sou graduado em Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais e LLM em Direito Contratual. E este aqui é o Portal Paralegal, o primeiro canal no Brasil a falar sobre a profissão de gestor jurídico e notarial. E hoje eu tenho aqui uma entrevistada ilustre. Ela é advogada, especialista em holding familiar, ela é mestranda em Direito Público e Relações Governamentais e também é secretária-geral da Comissão de Segurança Pública da OAB. Gabriela Miranda. Gabriela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá, Júnior. Muito obrigada por me receber aqui no Portal Paralegal. É uma honra. Espero contribuir de alguma forma aí para o nosso bate-papo. Sem dúvida, você vai contribuir bastante. Gabriela, é o seguinte, muitas pessoas que me seguem aqui no canal, quando ficaram sabendo que eu ia entrevistar uma pessoa da OAB, que fazia parte ali de uma comissão, eles falaram assim, Júnior, conversa com ela a respeito, né, daquele imbróglio que teve entre a OAB e o curso de Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais. Para quem não sabe, né, que está acompanhando aí, não sabe o que houve, anos atrás, quando o curso de Gestão de Serviços Jurídicos foi aprovado pelo MEC, a OAB entrou com uma ação pedindo para cancelar o curso, dizendo que esse profissional iria tomar o espaço do advogado no mercado de trabalho, o que não é verdade, né? Tanto que foi negado, né? Perderam essa ação. E eu gostaria de saber a sua opinião, como advogada, a respeito desse assunto. Você acredita que seja possível criar uma ponte hoje, né? Hoje, depois da gente debater tanto esse assunto, falar sobre esse profissional que está aqui para auxiliar o advogado, você acha que hoje a gente consegue criar uma ponte entre o CRA, né, o Conselho Regional de Administração, que é o local onde nós nos registramos, com a OAB? Você acha que isso é possível? Júnior, eu costumo dizer o seguinte, há pessoas que se colocam como muros e há pessoas que se colocam como pontes. De fato, a gente sabe que houve todo esse clamor, esse embate, essa discussão, por ser algo novo. E a mudança, em primeiro momento, ela traz essa perspectiva, às vezes, de ser rejeitada, de não ser acolhida, de causar uma insegurança nos demais profissionais. Mas nós temos que olhar sempre por outra perspectiva. A gente teve essa semana a aprovação do piso salarial da enfermagem. Eu costumo dizer assim, que esse auxílio do gestor jurídico, ele se assemelha muito com o profissional de enfermagem, o assistente de enfermagem, ao técnico de enfermagem, ao médico profissional da saúde. Todos envolvidos em prol de um propósito que é atender melhor a saúde do cidadão, daquele paciente. Na área jurídica, da mesma forma. Quando chega a lide, chega o conflito, é possível resolver da melhor forma, da maneira mais profissional. E o gestor jurídico, ele tem essa característica, que é uma característica que hoje os advogados têm buscado no mercado. Esse ano eu completo 9 anos, né, de advocacia. E eu, então, me graduei muito nova, aos 21 anos. E uma das necessidades, carências que a gente sente na graduação, principalmente por ter feito aqui em Brasília um cenário de administração pública, de concursos públicos, é de ter esse viés empreendedor, esse viés de gestão, né? Então, você sai de uma graduação, você se habilita fazendo o exame de ordem, mas não necessariamente você está apto a gerir um escritório empresarialmente falando. Pois é, e é inerente, né? O advogado, ele precisa conhecer, porque ele é o chefe do escritório, de certa forma. Ele comanda um corpo de pessoas. Então, o conhecimento em gestão que o gestor jurídico tem, dá essa base, dá essa tranquilidade para o advogado, ao meu ver. Quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Eu concordo. Inclusive, vivo na prática isso, né? E a atividade fim do advogado, ela precisa desse suporte de meio. E o gestor jurídico, até no nosso bate-papo, eu pude conhecer um pouco melhor, né, da atuação, das esferas de trabalho, do nicho de mercado. E a atuação do advogado hoje, ela não se resume só ao âmbito judiciário, efetivamente de um contencioso, de um processo. Nós temos várias atuações
administrativas, extrajudiciais, Sim. né? Então, é imprescindível você ter uma equipe, você ter um suporte, você ter todo esse aparato disponível para você atender melhor o seu cliente, para você entregar de fato a solução do problema. Hoje eu costumo dizer que o advogado nada mais é que um resolvedor de problemas, né? Então, se você consegue de uma maneira eficiente entregar o melhor resultado para o teu cliente de uma maneira profissional, e se você tem aliados, pessoas que podem te direcionar e te auxiliar nesse processo, por que não? A pergunta que eu sempre falo é por que não? Perfeito, perfeito. É esse ponto. E já que você falou por que não, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Claro. Que eu também faço essa mesma pergunta. Por que não? Eu sinto que falta interesse, talvez, de certa parte, pra gente abrir o diálogo. Por isso que eu criei esse canal, por isso que eu tô aqui, por isso que a gente tá conversando, por isso que eu converso com vários profissionais, pra gente abrir esse diálogo, que é tão importante, porque é algo que é necessário. O advogado, quando ele se forma, como você mesma falou, ele não aprende administração. E com todos os advogados que eu converso, eles falam comigo o seguinte: Júnior, eu pergunto pra eles assim, quem são os funcionários que trabalham no seu escritório? Qual é o nível de formação deles? Eu pego um bacharel em direito pra trabalhar comigo. Certo. O que ele desempenha lá dentro? Ele faz a gestão, só que eu sofro porque ele não sabe nada de gestão. Eu falo, caramba, e aí, como é que você resolve? Eu contrato um administrador. Certo. E aí, o que você acha? Poxa, mas ele não sabe nada de direito. Sabe? E fica aquele limbo. E o gestor jurídico, ele tem um conhecimento tanto da gestão, quanto de atividades jurídicas, quanto de cartórios, o que ajuda bastante o escritório de Com advocacia. certeza. Porque o cartório, atividades cartoriais andam juntas ali. Sim. Então, é necessário, ao meu ver, abrir esse diálogo. E aí, com esse diálogo acontecendo, a gente consegue pontuar quais são as atividades que esse profissional pode desempenhar, certo? Sem invadir a atividade privativa da advocacia, sem invadir o local de ninguém. Manter sempre ali a ordem. Mas claro, como a gente falou, ele é como se fosse um enfermeiro para o médico. Então, é interessante a gente conversar, abrir esse diálogo e falar, vocês podem ir até aqui, é isso que vocês podem desempenhar, são essas atividades. Eu acho muito importante abrir esse diálogo. Você acha que isso vai ser possível um dia? Júnior, eu acredito que sim, tá? Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sempre procuro buscar uma perspectiva mais positiva diante de qualquer cenário. E o que você disse em relação a essa questão de falta de interesse, muitas das vezes falta conhecimento e informação. Então, esse papel, esse portal, esse canal de difusão dessa profissão, dessas atividades é essencial. É essencial porque você dá a voz a toda uma categoria. Essa exemplificação que você deu da questão do administrador dentro do escritório e do bacharel de direito dentro do escritório, eu vejo o gestor jurídico como sendo a ponte. Ele pega o meio termo do mundo administrativo, Sim. de gestão, e do mundo jurídico, né? Então, ele agrega algo que você precisaria de 2 profissionais para Exato. ter esse suporte. Óbvio, respeitando cada especialização, cada papel tem o seu lugar. Mas, de fato, a gente precisa pensar em um mundo hoje pós-pandêmico, que nós vivemos um outro cenário, um cenário eficiente, um cenário de dinâmico, enfim. Acredito que a gente precisa pensar também em termos de cursos, em termos de aprendizado, em termos de qualidade de tempo, né? Porque nós precisamos gerir o nosso tempo. E por que não ter um profissional que vai nos auxiliar a ter uma gestão de tempo melhor? Afinal, todos nós temos 24 horas por dia. Agora, precisamos controlar e gerir esse tempo da melhor forma possível. Então, eu acredito que esse cenário, ele, através da informação, do debate, ele pode sim aumentar,
tirar esse rótulo, né? Esse pré-julgamento que eventualmente foi colocado ali por uma questão de debate do início dessa carreira no Brasil. Eu acho que foi a questão do início mesmo, sabe? Ficou-se aquela rusga. Coisa, isso, eles pensaram que iam formar mini bacharéis em direito, pessoas que iam, né, botar uma plaquinha, um escritório, uma plaquinha, né, falando assim, ofereço serviços jurídicos e tudo mais. Nós sabemos, claro, que existem algumas atividades jurídicas no Brasil que sim, qualquer pessoa pode fazer. Então, eu acredito que alguns gestores jurídicos e paralegais, acredito não, é isso que ocorre. Alguns trabalham de forma autônoma e sempre, pelo menos aqui, os meus agregados, vamos dizer assim, trabalham apenas nas áreas que não são privativas da advocacia, como a mediação, arbitragem, né, despachante documentalista, outras áreas assim, trabalham sempre dentro desse segmento que não é privativo da advocacia, mas de certa forma, sim, é algum conteúdo jurídico que a gente aborda. Sim. Mas o pessoal tem essa consciência, sim. Júnior, então resumindo, essa é a minha humilde opinião, a minha perspectiva sobre esse cenário, me coloco à disposição para a gente construir um debate. Estou sempre de ouvidos e portas abertas a qualquer profissional que tenha o intuito de trazer modificações, uma inovação, um propósito de resolver o caso. Por quê? Porque quem sai ganhando é a sociedade, é o meu cliente, né? Hoje o meu escritório, 80% das causas não são contenciosas, ou seja, não são ligadas efetivamente ao Poder Judiciário. São extrajudiciais, administrativas, consultivas, né? E essa integração com outros profissionais é essencial. Profissional de contabilidade, profissional de administração, o gestor jurídico dentro, né, também da categoria de administração. Sim. Nós temos a equipe de marketing, o pessoal da TI. Então, eu tenho, né, uma expertise em compliance. Quando a gente fala de compliance, nós precisamos olhar como um todo o cenário de uma empresa. E o escritório de advocacia é uma empresa. Sim. E ela precisa de integrar outros profissionais, até porque muitas das vezes o meu cliente, ele vai ter um cliente com uma demanda que impõe que outros profissionais conversem. Então, a gente não pode simplesmente fechar a porta ou se colocasse um muro entre categorias, quando a dinâmica e a multidisciplinariedade, ela é benéfica para todos. Minha opinião, fica aqui o registro. Perfeito. E me coloco à disposição. Aí quem os gestores jurídicos que tiverem sugestões de como a gente pode melhorar, difundir isso, estamos aqui, vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos. Que legal, gente. Muito bom ouvir isso, viu, Gabriela? Fico muito feliz mesmo de ouvir o seu posicionamento, apenas a sua opinião a respeito do assunto. Já que você falou do seu escritório, eu quero saber um pouquinho mais da sua vida profissional. Você é especialista em holding familiar. E eu quero saber, primeiro quero que você explique para o pessoal o que é uma holding familiar, porque tem muita gente que ainda não sabe. O que é uma holding familiar e quais são as suas vantagens? Júnior, eu explico com o maior prazer. Inclusive, essa oportunidade é excelente para a gente difundir essa informação, porque a holding familiar nada mais é que um nome muito bonito para algo que já existe, tá? Há bastante tempo aqui no nosso país. A legislação que permite a criação da holding, ela é de 1976, então ela é anterior, inclusive, à nossa Constituição. Mas, obviamente, ela não é um assunto, um tema que tem atingido a grande massa da população, não é discutido de maneira ordinária e muitas das pessoas desconhecem. Por ser, assim, na minha opinião, um pouco complexo para grande parte da população. Muito, muito, inclusive, porque trata de vários temas, né? Inclusive, nós utilizamos o auxílio, as parcerias com outros profissionais. Então, ela não se restringe só ao ramo do direito. Vai para contabilidade também, por exemplo? Também. Direito internacional privado, porque nós, às vezes, tratamos de bens em outros países. Direito tributário, com toda a complexidade tributária que a gente tem no nosso país. Então, a holding familiar, ela é um instituto, tá? É um instituto que nós conseguimos criar nada mais, nada menos que um cofre para aquela família. Aquele cofre, essa holding, ela tem 3 objetivos muito básicos, muito simples, que é alcançar a economia tributária, fazer a blindagem patrimonial daquela família e fazer um planejamento sucessório. Em vida. Em vida. Isso. Porque é planejamento. Exato. E o custo do cuidado
é sempre menor do que o custo do reparo. Então, é um enfrentamento que vai ter que ocorrer mais cedo ou mais tarde. Só que o mais tarde, você, quando falece, já não vai estar mais aqui e vai deixar esse problema para que os seus herdeiros resolvam. Então, se você se antecipa, você consegue fazer um planejamento mais racional, você se prepara também financeiramente, você consegue criar as estratégias necessárias para aquela composição patrimonial. Um detalhe que eu gosto muito de reforçar, e quando o cliente me procura, é um dado muito básico. Hoje, o inventário, a partir do momento que abre-se uma sucessão, o que é o evento sucessão? Ocorreu a morte, abre-se a sucessão. Abre-se o momento que você vai fazer o levantamento dos bens para se fazer a partilha entre os herdeiros. Se não houver testamento, enfim. Normalmente, de praxe, de regra, é assim. E hoje, do seu patrimônio que você deixar para os seus filhos, para os seus netos, né? Para sua cadeia sucessória, 40% do seu patrimônio vai ser dilapidado, ou por impostos, honorários. Isso no caso de um inventário. Eu já ia fazer essa pergunta. Que bom que você já encaixou. Porque... A depreciação, então, 40% do tudo que você construiu, que você passou a sua vida, que você sacrificou, que você renunciou, além de todos os impostos que você já pagou aí nos seus X anos de vida, 40% do teu patrimônio vai ser dilapidado e depreciado para ser pago os custos, né, desse inventário. Além daquele desgaste emocional dos… familiar. Sim. Isso se os seus herdeiros tiverem todos de acordo, juntamente com os genros, as que na maioria das vezes não está. Que não está, que a gente sabe que é o fantástico mundo que não existe, né? Então, a Rude Familiar, ela vem trazendo, desde 1976, essa possibilidade de unir, né, esses 3 benefícios que são muito vantajosos, né? Por que você acha que só agora começou a ficar tão evidente a holding familiar? Júnior, hoje, no Brasil, a gente vive um outro cenário. Ali na década de 80, de 90… vendeu-se, né? Foi divulgado aquele sonho da casa própria. Todo mundo que precisava, queria ter a casa própria. Meu sonho é ter minha casa, minha vida, né? Sim. Então, até programas governamentais do governo federal foram voltados a ter um patrimônio imobiliário. Então, as famílias brasileiras hoje, boa parte, né? A grande maioria já possui pelo menos um imóvel. E aí… o detentor daquele patrimônio, né, o proprietário, já veio a falecer. Então, na sua família, se você não… Seus pais, né, hoje, eu me encontro na faixa ali dos 20 e poucos anos, dos anos 90. Uhum. Então, meus pais ainda estão vivos, mas eu já tive avós que já faleceram. Então, a gente já viveu a perspectiva de um inventário dentro da família. Você sabe o custo, o tempo, né, a energia, como funciona tudo. E desgastante. Exatamente. E aí, então, quando você tem principalmente um imóvel, né, você sente o peso do imposto de transmissão causa-mortes, que é o ITCMD. Então, muitas vezes a família passou a vida toda para adquirir aquele único patrimônio e a família, os herdeiros, muitas das vezes não vão morar naquele imóvel. Eles precisam vender aquele bem para poder pagar o imposto, pagar os honorários e vão dividir aquelas cotas. Sim, e muitas das vezes eu gostaria até de usar um exemplo que ocorreu na minha família mesmo, né? O meu pai, quando ele veio a falecer, tivemos que vender a empresa dele, as casas, os carros, os lotes e tudo para pagar todas as despesas. E ainda assim, na época… ficamos ainda, né? Todo mundo comprou uma casa para um, comprou uma casa para outro, mas ficou aquela coisa bem apertada, não sobrou nada. Então, assim, se aquela época tivéssemos, né, a maturidade que temos hoje, o conhecimento que temos hoje, talvez poderíamos ter planejado, né, ter feito tudo certinho para que os bens tivessem continuado, né? E a gente estivesse trabalhando dentro ali, por exemplo, tinha um irmão que já era quase maior de idade, ele poderia, né, dentro ali da cadeia sucessória, ser o administrador da empresa, tocar a empresa, continuar, né? Não precisava vender tudo, desfazer de tudo, como foi feito. Então, foi legal você ter colocado esse ponto, que eu me recordei disso e quis trazer aqui para vocês. Mas isso puxa também… Pois mas isso cabe também… É uma história que fica o exemplo, né, para o alerta para as próximas gerações. Pois e eu quero saber de você,
quem são as famílias hoje que você acha que estão aptas para isso? Júnior, Precisa ter muito dinheiro, por exemplo? Desculpa te cortar. É muito caro fazer uma holding? Precisa ter muito dinheiro? É só família rica que pode fazer holding? Júnior, eu sempre costumo dizer o seguinte: é muito mais caro não fazer, né? É muito mais caro. Mas hoje, eventualmente, o grande fluxo dos clientes que procuram fazer são os clientes que têm um perfil empresarial, né? Normalmente o servidor público também é um cliente que tem uma perspectiva de holding, que já se informou, mas ele tem ali o imposto de renda dele retido na fonte, às vezes ele não sente muito o peso do leão, né, das taxações de imposto de renda, ganho de capital. Então, no grande cenário, a grande maioria são empresários também do setor agropecuário. A gente tem um estilo de holding que é a holding agro, né, que tem uma outra perspectiva. Mas Que, na normalmente verdade, são empresários. Eu posso estar equivocado, é uma holding mista, né? Que é porque tem a holding pura, só existem essas duas modalidades, a holding pura e a holding mista. Nesse caso, a holding mista é que a gente fala que é o planejamento sucessório e também um planejamento patrimonial, Sim. certo? Então é uma holding mista, né? Que o pessoal utiliza holding agro, eu acho, que é só mais pela questão de nomenclatura para chamar, porque o pessoal compreenda. Só, pessoal do agro, temos algo para você. Seria isso? Sim. De certa forma, Tá isso vai correto. facilitar, né? Você Pra exemplificou. Pra simplificar. Porque se a gente entra muito nos detalhes, começa a ficar um pouco confuso. Sim. Porque já é algo novo, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente tá falando de coisas de décadas, né? Dos anos 70. Isso já existe na Europa, nos Estados Unidos, há séculos. Sim. Né? E aqui no Brasil isso é muito mais recente. Mas, de fato, o perfil tem sido movido e até mesmo tem ficado latente nesse momento pós-pandemia, porque muitas famílias tiveram perdas, né, por conta da Covid. Pessoas que às vezes não estavam nem numa idade, né, que se esperava algo do gênero e infelizmente sofreram, né, essa perda. E foi preciso repensar e falar sobre isso, falar sobre o que fazer depois da morte. Ou então o que fazer caso a morte ocorra o óbito de alguém da minha família, porque infelizmente a gente sabe que todos nós temos prazo de validade nessa vida, Sim. né? É natural, a pessoa natural, o CPF, ele foi feito para se extinguir, foi feito para morrer. O CNPJ, que é o caso de uma holding, não, né? A pessoa jurídica, ela naturalmente não foi feita para morrer, né? Já a pessoa física, sim. Então, nós somos limitados, nós somos condicionados. E hoje a questão de se é caro, tudo vai da seção de viabilidade, né? Nós sempre fazemos um levantamento do perfil, do amadurecimento, construímos esse amadurecimento dentro daquela família. Por isso que envolve vários profissionais. Não é uma questão, às vezes é uma questão até psicológica, Sim. tá? Dentro daquele Sem dúvidas. unidade familiar. Porque, por exemplo, vamos tentar entrar um pouquinho mais dentro desse universo da holding para o pessoal conseguir entender. Ó, a gente está falando de um planejamento sucessório em vida. Vamos fazer aqui um resumo para o pessoal compreender. Uma família com 4 pessoas, o pai, a esposa e 2 filhos. Né? Eles têm fazendas, né? Posses, por exemplo. Esse pai quer transferir, quando ele falecer, para os seus filhos aquilo ali. Mas ele não quer extinguir a empresa. Ele quer que os filhos, depois os netos, depois os bisnetos, continuem com todo aquele patrimônio que foi acumulado. Nisso, a gente, né, eu acredito que a primeira fase é aquela reunião com os detentores da holding, né? Os patriarcas, vamos dizer assim, os administradores. Sim. Uma reunião com eles para entender se eles estão de fato maduros com isso aí, entender como é que os filhos são maiores de idade, se existe conflito entre os filhos, se um filho é mais atuante que o outro. Eu acho que todos esses detalhes a gente precisa falar, não precisa? Todos os detalhes, precisa... questões médicas, igual seguro, se tem seguro de vida, se tem alguma predisposição de saúde. O casamento dos filhos, se é com divisão, como que tá a relação, né? Isso. Dos filhos, como se é a eles comunhão de pretendem, bens. Se associar matrimonialmente a alguém. Tudo isso a gente faz na sessão de viabilidade. Por quê? Porque às vezes a holding, ela é ideal, ela traz todos esses benefícios, mas precisa ser uma construção e tem que ser algo que seja aceito. Né? Que você entenda o propósito daquilo, porque senão não faz sentido fazer. Fazer algo somente por fazer, melhor não fazer, melhor deixar como tá. Então tem que ter um propósito, a família tem que entender os ganhos, os benefícios que aquilo vai gerar
por ter aquela instituição de holding ali, né? Só que o processo de holding, a gente tem esses detalhes e familiares, patrimoniais, psicológicos, contáveis, religiosos, tudo envolvido. Mas é um procedimento que ele não tramita no judiciário, é feito extrajudicialmente. Hoje a gente, no máximo em 6 meses, nós conseguimos constituir aquela holding familiar e tudo é feito nos mínimos detalhes, para que aquela família, se isso ocorrer, né? Se aqueles detentores do patrimônio vierem a não estar mais aqui amanhã, para que aquela família possa dar continuidade, que aquele bem não fique preso dentro de um inventário, que ela não tenha que vender um imóvel, uma fazenda, um carro com deságio gigantesco, porque está dentro de um inventário, né? Perfeito. Ou que tem um imóvel que a dívida condominial daqui a pouco, né? Porque todos os meses tem as taxas ordinárias de condomínio. Sim. Taxa ordinária de condomínio, o bem garante a dívida. Então, esse imóvel ele pode vir a ir para leilão, né, para uma asta pública, e você perdeu o bem por conta de uma dívida condominial. Porque os herdeiros não necessariamente vão ter o valor de ficar bancando e arcando com aquele custo mensal. Então, o inventário ele é oneroso todos os meses. Ele onera os herdeiros. Então, toda essa projeção, todo esse cenário, essa perspectiva, a gente cria na sessão de croquis. Existem N institutos jurídicos que nós podemos utilizar para aquela família. Talvez a família opte por não fazer holding, o que é raro, ainda não aconteceu. Sim. Mas talvez ela queira fazer uma doação em vida, fazer um testamento. São outros cenários, mas a gente apresenta. Olha, as consequências são essas, a composição familiar de vocês é essa. Se atentem a isso. E a gente tem tido, eu brinco assim, uns casos e o feedback muito positivo de simplesmente aquela família poder ter uma segurança de que se algo acontecer, eles estão protegidos. Sim, Gabriela, eu acho que muita gente te procura e fala assim, olha, eu quero blindar meu patrimônio, por exemplo. Sim. Tem ali aquele empresário muito rico, tem uma filha. E aí, esse empresário muito rico morre de medo dessa filha casar com um cara que tá lá só de olho no dinheiro da família. E isso acontece, a gente sabe muito bem que, infelizmente, quanto mais dinheiro a pessoa tem, as amizades em sua volta acabam sendo mais por interesse do que de verdade. Então, o pai, para resguardar a filha e, claro, o patrimônio da família, porque ele não quer dividir aquilo com o genro. É possível, não é? Por meio de uma holding. Por meio da holding a gente consegue modular várias coisas, né? A não acessibilidade, a comunicabilidade desses bens a um terceiro que, enfim, você não queira, né? Gerindo ali teu patrimônio. Ou também beneficiar pessoas que na sucessão, que é a sucessão legal, não seriam beneficiadas. Às vezes uma pessoa que trabalhou na sua família há 20 anos, que é tida como uma tia. Ou um filho fora do casamento, por exemplo. Que você consegue uma pessoa que não tem, às vezes, um vínculo sanguíneo, né? Um vínculo de descendência. Então, não seria um herdeiro legal. Mas você consegue beneficiar e colocar à disposição os seus bens para essa pessoa. Como é o exemplo clássico, né? Muitas das vezes é a pessoa que trabalhou na tua família há 20 anos, né? Se prestou serviços, esteve ali disponível. E aí, na hora de deixar o patrimônio, essa pessoa pode ser beneficiada dentro do sistema de holding. Então, você consegue contemplar vários casos. Por isso, é muito importante que a informação chegue para saber que existe o Instituto da Holding. E aí entra naquele ponto que eu te falei bem no comecinho, que é a conversa inicial, que tem que ser bem sincera e bem honesta. Por exemplo, o computador deu uma piadinha aqui. Vamos lá. Eu já ouvi pessoas falando de filhos fora do casamento, que pode ser que ocorra. E aí, lá dentro da holding, ele não quer deixar esse filho fora. E aí, deixa lá uma reserva de patrimônio para essa pessoa. Isso é possível? Júnior, filho é herdeiro legal, legítimo, né? Então, eu costumo dizer que quando o cliente chega, eu falo, me diz o que você quer e eu te digo se isso pode. Ponto. Sim. Tá? A gente não foge para tentar caminhos escusos para sair do que já existe na lei. Perfeito. A gente pega a lei e melhora, né? Abre mais espaço, abre mais oportunidade e amarra todos os cenários para que haja uma segurança e haja, inclusive, já uma previsão e um planejamento daquela família. Olha, se isso acontecer, a partir do dia 2,
do evento morte, nós vamos agir assim com a empresa, nós vamos agir assim com o patrimônio, nós vamos fulano, ciclano e beltrano vão ser herdeiros, vão estar responsáveis por essa cota, o beltrano por essa outra, a esposa pela outra. Então, a gente consegue delimitar os espaços. Mas fugir da legítima, da previsão legal de sucessão, não. Isso, inclusive, não faço e não recomendo que ninguém faça, porque você vai descaracterizar todo o processo de holding. Perfeito, né? perfeito. Gabriela, sensacional esse papo. Se eu pudesse, a gente ficaria conversando aqui horas. Que mas, maravilha. infelizmente, a gente tá com um tempo limitado aqui. Foi um prazer muito grande receber você aqui. Eu vou deixar todas as suas redes sociais na descrição para que o pessoal te procure. Quem tiver interessado em fazer uma holding familiar, procure a Gabriela. Vou deixar todos os dados dela aqui na descrição, no primeiro link. Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui nesse vídeo, comenta, diz o que vocês acharam e compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Gabriela, muito obrigado. Com certeza, eu agradeço a oportunidade. Quero trocar ideias e bater o papo com o pessoal da rede social, do YouTube. Então se inscrevam no canal. Se inscrevam também para seguir no Instagram, porque eu acho que muita coisa boa vai vir por aí. E a gente vai prorrogando aí os nossos bate-papos. Legal, Gabriela. Muito obrigado mesmo. Pessoal, valeu. Se gostaram, deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau.